Sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente contadora de histórias, e vamos falar hoje sobre o Piloto Inglês, uma brilhante cinematografia, aonde remota essa passagem importante que hoje nós estamos vivenciando a nível da cinematografia de sinopse. O que quer dizer por trás disso tudo? Qual é o inconsciente dessas histórias todas? Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o piloto que ele pousa. Ele é abatido e ele pousa na França, onde está tendo uma guerra importante, onde a SS se encontra. O piloto da RAF, Jack, e o soldado alemão passa por debaixo da árvore, lá se encontra pingando sangue, ele olha para cima, está o piloto da Força Aérea atirando no soldado. Naquele momento em diante, ele vai para a floresta e lá ele arma uma cabana. E o menino Miguel, que é um francês, brincando pela cidade, vê cair no matagal junto com seu Dick, seu colega, Theo, seu colega, um avião da Força Aérea, da Força WAF, da Força Aérea, a Força Aérea a Força Aérea Alemã. E aí ele para naquele momento ali, pega o relógio, os alemães correm em cima dele para tentar, ele pula a cerca, foge, vai para a floresta junto com seu colega. Lá na floresta sozinho, ele andando, diversas atividades, o pai dele é prefeito, é chamado pela SS várias vezes, ele é chamado, ele vai para a SS, o pai diz, olha, da notificação do seu filho, que o seu filho está aqui solto, fazendo isso dessa maneira. E o pai vai, fica quieto, cala a boca, com o menino não fala nada, e do lado de fora o garoto vai para a floresta. Lá na floresta o garoto encontra um acampamento, é parado pelo Jack, o Jack fala, pare aí. E o Jack está num bunker subterrâneo. Naquele momento ali, os dois tornam-se amigos. O menino faz um arquetípico, uma transferência a nível do herói. Então ele vai tentar salvar o Jack. O Jack está com a perna ferida. E o Jack passa por diversas dores, e aí a irmã do Jack, a Sophie, a Erika, é enfermeira. O garoto vai para a enfermaria atrás da menina. E lá o tio dele, Ben, está vindo para a casa deles. Lá o tio Ben, ele bota a mala no sótão, abraça, o beija, bota a mala no sótão, e a mala tem uma pistola e vários escritos da guerra, sobre a guerra. Até então normal. Ele leva para o sótão, ele vê o rádio, instala o rádio falando das consequências do avanço de Hitler e tudo mais. Só que o Miguel fica encantado com o Jack, porque o Jack torna-se o seu amigo, torna-se o seu objetivo de vida, e praticamente naquela cidade ali onde ninguém fazia nada, tornou-se um empenho forte nessa questão. O Miguel assume o arquétipo do herói para tentar salvar aquele menino de todas as maneiras, daquele soldado inglês de todas as maneiras. Então, o filme O Piloto Inglês refere-se a isso. E ela chama a irmã, diz, vamos na floresta, a irmã vindo de bicicleta, calada, o que você está brincando, Miguel? Eu não tenho tempo para brincadeiras. Ele vai lá no hospital pegar a irmã, e a irmã então o aponta, o aborda naquela situação e diz que ele precisa de ajuda. Abre o container, lá está Jack, com inflamação severa na perna. A Erika o cuida e se apaixona por ele. Os dois então começam a ter um romance. Aparta um pouco o Miguel, que fica enciumado nessa história toda. Só que a trajetória do Miguel é levar o Jack a uma balsa, a única balsa da cidade. O pai então compra um esquilo vivo, um esquilo morto, que é a única caça que tem, porque os alemães comem de tudo, enquanto isso os alemães estão comendo super bem e tendo uma vida praticamente de luxo. Há mortos em volta deles, eles têm a noção. Nesse mesmo inteirinho nós temos a Miranda Korakova, que está morrendo, que é a russa, que está morrendo por defender na guilhotina o povo escravizado ali, o povo que está nas mãos dos alemães. E nós temos também a Sofia Scholl, que foi pega pela Rosa Branca na Bavária. E ela dizia que a injustiça só prevalece porque todos estão aceitando e não se levantam por uma causa individual justa.
formando assim, fomentando a injustiça. Então, se você se levantar, elas absolvem e elas estão dentro de um convento. E não tem nada a ver, mas elas absolvem o arquétipo da mártire e elas vão para a guilhotina porque o Hitler as pega e leva para a guilhotina. São as mártires. Enquanto isso, Anne Frank está no seu bunker e está escrevendo e dizendo: tenho pesadelos horríveis, pensamentos que são verdadeiros pesadelos, porque ela tem vontade de matar todos ali. Tem vontade de matar as pessoas que estão fazendo isso com a família dela. Então, é o arquétipo da mártir, o arquétipo do mártir que está envolvido nessa história toda. Enquanto isso, eles estão lutando. Entre aspas, o bem torna-se, como se diz, um aliado na guerra, né? E o pai do Miguel vai sofrer retaliações graves. Então, ele pega e tenta transportar o Jack. Ele pega a caça no porão e o barqueiro diz: olha, eu só preciso de um objeto de comida, porque eles estão passando muita fome. E o Jack pega o objeto de comida da sua casa e leva lá para a balsa. Nesse momento, na balsa, ele oferta o objeto. No caminho tem os cães da SS. E ele pega o objeto para se livrar do flagrante, porque estava com o Jack junto na bicicleta. Ele pega a parte da caça dele e dá para os cachorros. Então, abrindo mão de sua própria alimentação pelo seu amigo, porque ali, na verdade, ele faz uma ligação profunda de amizade. Antes disso, ele volta para o bunker e lá os SS estão tomando tudo. Quando ele sobe na balsa, os SS não entendem, mas começam a atirar na balsa. Ele está de charrete. Antes, no caminho de ir até a balsa, a charrete quebra e os soldados da SS o ajudam a levantar a roda da charrete e falam pro Jack: saia daí. Enquanto isso, o Jack já tinha matado 2 soldados na floresta. Eles estavam à caça na cidade de quem estava matando o soldado da SS. Não podia. O prefeito então vai a júri, é preso em sua casa e todos ficam apavorados com aquela situação. O prefeito então vai e sabe que quem é pego não volta. E eles vão para o paredão e lá são fuzilados. E naquele momento ali, para a dura realidade do Miguel, ele sabe que está diante a uma guerra cruel, assassina e sem propósito, que é a guerra, enfim, que é a Segunda Guerra Mundial. Aonde tiveram diversas baixas, aonde a Miranda Kovanok pagou com a vida, a Sophie Scholl, que era alemã, estava na Bavária, dentro de um convento, distribuindo folhetos da Rosa Branca, foi pega pela SS e foi guilhotinada. Então, essas mártires tornaram hoje pensadoras de como aquela guerra era absurda. E elas eram alemães, ela era alemã e a outra russa. Então, a Miranda era russa e a Sofia alemã. Então, nem todo mundo aceitou essa situação. E dentro de um convento, não houve apoio da Igreja Católica nesse sentido, contra essa chacina que houve. Hoje nós podemos ver a inversão de valores do senhor Putin, que coloca-se como herói e coloca a Rússia, a Ucrânia, como nazista. Uma coisa absurda, ou seja, a Ucrânia são os novos nazistas que os russos estão invadindo para tomar territorialmente, expandir o seu território e também destituir assim o nazismo, entre aspas. Então, há essa propaganda enganosa, política, de acusar o seu oponente daquilo que você é. É mais ou menos isso aí. Então, isso tem a ver com essa movimentação. E muitos estudiosos vieram a padecer. Muitos que trabalharam na sombra para que não houvesse esse tipo de assassinato. No fim, o Jack, eles botam o Jack na casa e o tio diz que vai levar o Jack. Só que o tio não vai levar. Nós sabemos dessa história porque o menino vê ele se envolvendo com a irmã e o tio querendo levar eles para a ponte, para atravessar a ponte. Só que aí o tio, ele abre a maleta do tio e vê no fundo da maleta do tio que o tio recebeu várias condecorações alemãs. Ele é agente duplo. E ele provavelmente fez com que matasse o pai do Miguel, entregando o pai do Miguel. Então o que ele faz? Ele vai correndo para a ponte e diz: ele é agente duplo. Pega a arma e aponta para ele.
E aí o Jack vai dar uma surra nele, bate nele e amarram ele na floresta enquanto ele está atravessando a ponte por debaixo, segurando nas pontes, enquanto a Erika está atravessando a ponte, que ela é médica, que ela é enfermeira, atravessando a ponte por cima. Lá eles se encontram no final, ele cai no rio e consegue fugir. A Erika volta, a Segunda Guerra Mundial os russos invadem e o tio dele diz: os russos vão invadir a qualquer momento e vão tomar isso aqui tudo. E o tio se solta, e quando o tio se solta e vira as costas para tentar fugir e avisar aos nazistas, porque ele ia morrer. Então muitos tiveram influência ao nazismo, incluindo diversas personalidades, até como a estilista famosa, entre aspas, que supostamente teve um envolvimento nessa questão por envolvimento afetivo. Naquele tempo mantinha muitas lojas, Chanel mantinha muitas lojas e foi colocada e implementaram ela como nazismo. E nunca houve essa fração na sua vida, nenhum pensamento, nem ideologia nesse tipo de situação sanguinária. Mas foi colocado porque ela se envolve efetivamente com um soldado da SS. Então, praticamente, ela tinha que fazer tudo ali e era chamada para as festas e locais da SS. Enquanto isso, sua loja permanecia vendendo seus produtos. Senão, as lojas também tinham falido e ela tinha sido pega e morta no paredão, como todos os outros. Não tinha saída, não tinha opção. Se lutasse, morreriam. E se não lutasse, também morreriam. Então, a questão era ficar ou fugir do adversário. E muitos pagaram com a vida, inclusive as meninas de convento na Bavária, que tiveram esse tipo de atrocidade às suas vidas e viraram mártires. Poucas se levantaram contra esse sistema, poucas, né? Então, quer dizer, praticamente é um sistema que não tem como você se levantar, porque vai sofrer retaliações. E não é só esse sistema, existem diversos outros sistemas no mundo onde você tem que se levantar para ter a sua postura diante dessa situação, não compactuar com as injustiças, porque a injustiça é o dano à sociedade, é a pior condição do ser humano, é aonde não há solução e não há saída. E se compactuarmos com as injustiças e não nos levantamos, ela cada vez vai crescendo mais e mais e não terá fim. Então, praticamente é essa a questão. Pagar com a vida foi um arquétipo da mártire que ela absolveu, como Maria estando dentro de um convento. Então ela paga com a vida porque ela absolve esse arquétipo de sacrifício, sacrificial cristão, para um bem maior, que ela estava completamente certa. E a Anne Frank vai pagar mais tarde com a sua própria vida, porque vai ser entregue pelos próprios companheiros daquele alojamento, pelos próprios companheiros dela, vai ser entregue aos alemães. Então, mais ou menos isso que se sucedeu. No fim, o Jack se salva, sai, e o tio vira as costas, levanta e o Miguel atira pelas costas do tio, não deixando o tio fugir e contar aos alemães que eles estavam passando a ponte. Porque foi importantíssimo. Então, olha a missão desse menino. Acaba a guerra, ele está completamente traumatizado e transtornado de ver tanta morte, e isso vai mudar para sempre a mentalidade, a infância, assim como a Anne Frank. Os seus seus pensamentos vão ser seus pesadelos durante a vida toda, porque vai transformar um ambiente completamente, um ambiente surreal, um ambiente brutal, um ambiente onde uma criança deveria estar estudando, fazendo suas leituras, tendo objetivos e ideais de vida. Isso vai fortalecer ele no sentido de vida e morte, de condição humana, mas vai trazer traumas terríveis à sua existência, o que foi o piloto inglês. Tá bom? E a amizade. Então, a amizade superando todos os desafios, superando todos os objetivos, superando todos os desafios. E ele salvou a vida do Jack e salvou a vida da sua irmã, porque provavelmente sua irmã também morreria, porque estava associada àquela questão toda, tá bom? Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva, clarividente e contadora de histórias. Obrigado por sua visualização.